Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos à nossa segunda aula. Vamos falar um pouco sobre a origem do tarô. Uma bela história, por certo, pode ser verídica ou inverídica, a gente não tem certeza, do místico francês Papus, que ele vem nos contar sobre o tarô. Então, há milhares e milhares de anos, o reino egípcio estava ameaçado de ser conquistado e destruído por um poderoso inimigo. Diante dessa ameaça e da catástrofe iminente, os sacerdotes do reino temiam que o conhecimento arduamente conquistado ao longo dos anos pudessem perder-se para sempre, que eram os conhecimentos dos sacerdotes da Atlântida, né? Então existia um perigo iminente de um cataclisma que os sacerdotes, né, como eles eram matemáticos, estudiosos dos astros, eles sabiam que a Terra estava entrando num período crítico e que muito provavelmente viria um grande dilúvio, né? E eles começaram a alertar a população da Atlântida para que eles pudessem ir para lugares altos, né? Porque muito provavelmente ali tudo se perderia. Tanto que existem também, né, lendas que falam sobre o Enoque, né, o escriba de Deus, que ele recebeu a incumbência dos seres das estrelas para que todo o conhecimento, tudo que existia de tecnologia fosse guardado nas pirâmides. E as pirâmides serviriam como se fosse uma grande biblioteca onde todo o conhecimento da Terra ficaria ali salvaguardado, né, para aqueles que sobrevivessem à catástrofe que era iminente de acontecer. Tanto que depois disso, né, nós temos aí a história de Noé, que fez a arca onde ele separou duas espécies de animais para que não se perdesse, porque muito provavelmente o planeta sucumbiria com essa grande catástrofe. Naturalmente, algum meteoro ou alguma coisa nesse sentido que poderia atrapalhar, né, ou mexer com a atmosfera do planeta Terra, e eles, com um conhecimento muito mais tecnológico do que nós temos nos dias de hoje, eles conseguiam prever certas situações que o planeta poderia sobreviver. Então, com isso, Enoque, né, foi incumbido de guardar os conhecimentos e, ao que tudo indica, ele subiu aos céus em carruagens de fogo e, ao chegar aos céus, ele foi vestido por Arcanjo Miguel no Arcanjo Metatron. Então, hoje, Metatron é o arcanjo do trono divino, aquele que toma conta da geometria sagrada do universo e também de tudo que se diz todos os segredos herméticos sobre a física, a matemática, tudo no universo obedece uma ordem, né, uma ordem divina. Então, por mais que as pessoas achem que o universo é formado do caos, né, na antiga Sibéria, na Babilônia, lá na Suméria, os sumerianos eles acreditavam que o universo surgiu do caos, né, e o caos ele tinha uma maneira, né, do imanifesto de se organizar e as coisas acontecerem como algo assim arquitetado por alguém, por uma grande mente cósmica, né, por um arquiteto, por uma mente brilhante que tudo organizava, que tudo germinava, que tudo do nada surgia algo. Então, os Atlantes, num determinado momento, né, não ouvindo os mestres, os sacerdotes
o que eles avisaram acabaram, né, com o dilúvio se perdendo, o continente afundou, assim como a Lemúria também, um pouco antes também se perdeu. Não, foi Atlantis. Hã? Atlantis. A Lemúria também se afundou. Antes. Primeiro foi a Lemúria, depois foi a Atlântida. Por quê? Porque eles tinham muito conhecimento tecnológico muito forte, bombas nucleares. Eles eram formados pelos mestres, né, pelos seres das estrelas. Então, tinha aqui no planeta Terra muitos sirianos, pleiadianos, arcturianos, draconianos, Anunnakis, venusianos, né? que também Tanto que na Suméria, na antiga Babilônia, os seres eram gigantes, eram seres muito maiores do que nós, porque eles não eram daqui, né? Vieram de outros planetas para povoar o planeta Terra. E ao que tudo indica, aqui era como se fosse um planeta experimental. Não é experimental, era um planeta prisão. Porque esses seres já haviam feito meleca lá no planeta deles, alguns inclusive destruíram o planeta e foram punidos, né, vindo para cá, para esse planeta, que era um planeta muito primordial ainda estava tudo muito no princípio, muito no início. Então, ao que tudo indica, o planeta Terra é um planeta prisão, onde eles colocaram algo em volta da órbita da Terra que esses espíritos, esses seres não poderiam ultrapassar, né? Que eles teriam que ficar aqui, tipo um cinturão energético, magnético, aonde eles não poderiam ultrapassar e daqui eles iriam iniciar uma nova civilização, né? Evoluir do zero novamente. Os sábios devem ter tudo ido para a Atlântica, se juntaram em grupinhos. Então tinha já um povo bacana que veio para poder organizar tudo isso, e tinha já os fela da mãe que já estavam aqui para começar do zero. Mas enfim, essas pessoas, esses seres, o poder subiu a cabeça, eles queriam comandar tudo, porque eles eram poderosos, né? Eles tinham plena noção de que eles realmente eram, eles tinham tecnologia, eles tinham ciência, né? Eles eram dotados que até hoje nós não de alcançamos. Tem muita coisa que a gente até hoje não chegamos lá ainda. E eles acabaram destruindo, né, a natureza, o planeta, e isso eminentemente acabou trazendo esse cataclismo, esse dilúvio, né? E os sacerdotes, com medo de que o conhecimento, né, se perdesse, eles queriam criar uma maneira de fazer com que os arquétipos, a magia, né, o conhecimento, a filosofia, o conhecimento das estrelas se perdessem. Eles começaram a hierarquicamente, eram sacerdotes superiores, queriam criar retiros, né, onde eles pudessem se reunir num conselho, né, a fim de deliberarem sobre como manter e transmitir à humanidade esse conhecimento sem que isso se destruísse, se aniquilasse. Porque por mais que eles fugissem para os altos, né, das montanhas, que eles avisassem, eles não tinham certeza se eles iam sobreviver ao que iria acontecer, porque ia ser algo muito sério. Então, eles fizeram de tudo para que isso não pudesse se perder ao longo do que iria acontecer. Então, um dos sacerdotes sugeriu que se entalhasse essa sabedoria, que era a sabedoria do tarô, das lâminas do tarô. Ciência, que era uma ciência. E a sugestão, no entanto, acabou sendo recusada
sob o argumento de que até mesmo ele queria que fizesse as cartas do tarô na parede das grandes pirâmides. Mas isso foi recusado porque eles disseram que as paredes mais fortes são construídas por mãos humanas e sendo, portanto, transitórias, ou seja, com o tempo esse conhecimento poderia se perder com a erosão. Outros sacerdotes quiseram escolher 10 pessoas mais sábias e inteligentes do país para iniciá-las nos mistérios ocultos, né? E, por sua vez, antes de morrer, iria transmitir esse conhecimento a outros que considerassem sábias. Antigamente, essas pessoas elas não morriam como a gente, eles viviam 16 mil anos. Tote viveu há 36 mil anos e ele governou, né, o Egito. Ele era um rei no Egito e governou por 16 mil anos. Então, eles não morriam como a gente, eles tinham uma substância, a energia fluídica deles era completamente diferente da nossa. E, ao que tudo indica, pelo que eu estudei um pouquinho sobre alquimia, os seres humanos, né, as pessoas tinham ouro na corrente sanguínea. O ouro fazia parte da nossa composição, assim como o silício também. Então, eles tinham componentes dentro do corpo que faziam... Que era diferente do nosso. Tanto é que eles tinham as 12 fitas de DNA ativadas e hoje nós só temos 2 fitas de DNA. E nós éramos híbridos, né? Nós éramos experiências desses seres estelares com os seres da Terra. Então, a gente era uma raça mais fraca, né, do que a deles. Então, por isso que a gente não tem essa longevidade como eles tinham naquela época. Contra essa sugestão, no entanto, outro sacerdote após o argumento: a sabedoria não é um estado duradouro e muitas vezes o sábio se transforma num tolo, né? Acaba adquirindo tanto conhecimento que ele acaba se tornando um bobão, porque ele não sabe o que fazer com o conhecimento que ele adquire. Às vezes o ego sobe a cabeça e a pessoa acaba se perdendo pelo caminho, enfim. Eles acharam muito arriscado desempenhar esse tipo de incumbência a somente 10 sábios e correr o risco de, com o tempo, isso se perder. Então, dessa maneira, a estabilidade do nosso conhecimento não estaria segura. Então, no entanto, há algo que é estável à humanidade, né, que sempre existiu, vai existir e sempre existirá, que era o vício, né? O vício é uma das coisas que é muito difícil tirar dos seres humanos. Portanto, deveríamos confiar os nossos conhecimentos ao vício. Só assim eles poderiam ter a certeza de que sobreviveria todas as intempéries das mudanças do tempo. Então, essa sugestão foi unanimemente considerado boa, e eles passaram a desenhar todo o conhecimento reunido pelos sacerdotes nas imagens das cartas do tarô. Então, essas foram então distribuídas ao povo que fez do jogo um dos seus vícios ou suas paixões prediletas. Não há nenhuma certeza a respeito da origem das cartas do tarô, mas um grande número de hipóteses. O certo é que o jogo se difundiu na Europa com o aparecimento do povo cigano. Se este de fato trouxeram consigo o tarô ou não, ou se ele provém do Egito ou da Índia, ou se tem uma origem totalmente diferente, que seria Atlante.
ainda não ficou comprovado, né? Muito se fala sobre isso, mas não tem assim uma certeza, mediante isso, porque já tem muitos anos isso. Então, existem indícios de que ao menos as cartas dos arcanos menores surgiram na Europa durante a Idade Média com o povo cigano, que são as 56 cartas da cartomancia. E a menção do tarô na Europa por ocasião de sua proibição na cidade de Berna em 1367, 10 anos mais tarde. Esse aparecimento também foi documentado em Florença, quando apareceu sua primeira denominação como Nabi, ou melhor, Naib. O nome Naib pode ter vindo do sânscrito, língua que significa Nabi, ponto central da roda. Talvez a palavra alemã Nep, que significa logro, tenha a mesma origem que essa palavra. No século XVI surgiu pela primeira vez na Itália o nome Tarote. Por certo, poderia ser a forma francesa dessa palavra. Desde 1594, a Corporação de Desenhistas de Cartas denominavam-se nesse país de tarotieira. Na linguagem egípcia, pode-se interpretar o nome tarô como caminho imperial. Tar significa caminho, trilha, e Iro significa o rei imperial, ou seja, na antiguidade, né, só o rei, a rainha, né, os nobres, os sacerdotes é que tinham o conhecimento oculto do universo, né, as informações, a alquimia, a astrologia, a ciência, tudo isso era algo que não era passado para o povo, para a população. Só uma minoria que tinha a fonte do poder, né, que seriam os reis, as rainhas, os nobres e os sacerdotes, o clero, o papa, a papisa, enfim. Entretanto, as diversas possibilidades de combinar a escrita da palavra tarô de 4 letras permitem que se façam suficientes suposições sobre a origem e o significado do conteúdo. Por exemplo, tarô pode pegar e mudar as palavras, né, como Torá, que é a instrução e a indicação em hebraico, ou seja, algo que instrui, que indica. Tem também a Orat, O-R-A-T, que significa a língua, a palavra em latim, ou seja, oratium, né? que significava a comunicação, o comunicar. O rato, que é a concretização em latim de rato. Ator, divindade egípcia da iniciação, ou seja, só os iniciados, aqueles que tinham conhecimento oculto, que saberiam o que significava o tarô. Rota, que significa a roda do ser em latim. Otar, ouvir em grego. E arote, em grego, que significa trabalhar. Então, a origem do tarô vem dessas indicações. Então, voltando um pouquinho, segundo alguns estudiosos, o tarô surgiu na Atlântida e seu estudo foi levado para a Babilônia e para o Egito, ou seja, ele veio desde a Suméria, né, que foi a primeira raça que existiu no planeta Terra, até chegar no Egito, ou seja, na era de Ísis, de Tote, de Osíris, de Ra. Também foram achadas escavações no México, na China e nas paredes pré-históricas, sendo que no Egito eles fizeram um templo e colocaram as 22 lâminas do tarô em ouro que representariam cada arcano maior.
e uma lâmina em cada aposento, ou seja, fizeram 22 cômodos, onde cada neófito estudante começaria sua jornada da grande sabedoria cósmica, passando pelos 22 arcanos, ou 22 cartas, começando pela carta número 1, que seria o mago, ficando ali até absorver tudo que aquela lâmina poderia dizer, como se fosse o primeiro grau do tarô até chegar ao 22º grau. Dos 22 arcanos, os grandes sábios, sentindo que essa sabedoria englobaria a astrologia, a alquimia, contendo todas as ciências místicas do universo, não poderia se perder com o tempo, como nós falamos na primeira parte do nosso vídeo. Paralelamente, na Índia, também surgiram 52 cartas através do povo cigano, que jogavam para tirar a sorte e também para fazer entretenimento. Esse povo, o povo cigano, né, que era um povo do mundo, chegando no Egito junto com os grandes sábios iniciáticos hermetistas, aqueles que vieram da escola de Thoth, alquimistas, tiveram a grande ideia para formar um jeito aonde as pessoas, através do vício do jogo, pudessem perpetuar esse conhecimento através das lâminas. E com isso juntar as cartas do povo cigano com as lâminas dos arcanos maiores, ficando assim a totalidade de 78 cartas do tarô. Os arcanos maiores, que são 22 cartas e mais 52 cartas do baralho cigano, incluindo os 4 cavaleiros da corte, né, que foram acrescentados, acabou ficando 72 cartas. Cada cavaleiro seria o guardião, que representaria os 4 pontos cardeais e os 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar, norte, sul, leste e oeste. Por volta de 1300 e 1400, o tarô passou a ser utilizado nas cortes da Europa. Entretanto, as pessoas nos sarais o jogavam apenas como diversão. Eles eram os mantenedores da tradição, sem saber, né, que eles, na verdade, estariam levando ali todo o conhecimento hermético que existia em cada naipe, em cada arcano. Muitos designers da época, desenhistas, começaram a desenvolver tarôs porque virou uma febre na corte, chamando a atenção até mesmo de Napoleão Bonaparte, que desenvolveu um tarô especialmente para ele. Lembra que eu falei que o tarô ele era de posse dos reis, dos nobres, dos sacerdotes? Pois é. Então, o tarô representaria o caminho real, o caminho do rei, né? A trilha do rei. Antigamente, os iniciados no hermetismo, que eram os grandes alquimistas, tinham conhecimento oculto que eram os reis, que somente os reis e os padres, os sacerdotes, a papisa, os sacerdotisas, os alquimistas, os cientistas da época, da onde saiu a nossa química, né? A alquimia se transformou hoje na química moderna, começaria a estudar os mistérios da vida e também da morte. Estudariam também as ciências da época, como astronomia, astrologia, herbalismo, elementos químicos, entre muitos outros. Mas para despistar aqueles que poderiam deturpar os tais ensinamentos que vinham desde a antiga Babilônia, da Suméria, da Atlântida, esses conhecimentos foram hermeticamente ocultados sob simbolismos que só os iniciados poderiam interpretar. Então, com isso, aqueles que eram iniciados no hermetismo, no ocultismo, nas ciências esotéricas com S, ao identificar um tarô, saberia o que significaria cada uma daquelas cartas. Nada como o rei de espadas para poder simbolizar tal influência mental do pequeno e astuto general Napoleão. Em 15 de agosto de 1769, nascia nessa data o imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão de Bonaparte
como Córsego, que era filho de pais e descendência nobre italiana. Ele era líder político e militar no final da Revolução Francesa, sendo responsável por estabelecer a hegemonia francesa em diversos países europeus e sendo influente inclusive na história do Brasil, pois a sua invasão a Portugal gerou a vinda da família real para o Rio de Janeiro em 1808, que mudou radicalmente os rumos da história do nosso país. Não sei se teríamos os eventos posteriores relativos à independência e à proclamação da República com eficácia sem a presença da nobreza aqui. O curioso é que Napoleão Bonaparte, conforme consta, gostava muito de ter o futuro lido, assim como sua primeira esposa Joséphine. E sua leitora era nada mais, nada menos que Madame Lenormand. Na antiguidade, desde o século I, sempre teve, nas eras nórdicas, nas eras celtas, sempre nos egípcios, sempre teve sacerdotes que utilizavam de oráculos, para poder se comunicar com os deuses, para poder se comunicar com o universo. E o tarô também veio dessa premissa, desse sussurrar, dessa comunicação entre o ser material e o ser espiritual. Então, sempre houve, principalmente na nobreza, sempre existiu essa conexão entre os mistérios do eu superior, a comunicação entre o eu superior com o eu inferior. Todos os oráculos, eles nada mais são do que uma interpretação dos registros acásticos, Então, quando eles utilizavam os oráculos, eles estavam acessando o computador cósmico do universo com as informações atemporais de tudo aquilo que ainda iria acontecer. Então, eles acreditavam muito nisso, nas vidências dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, na comunicação que eles tinham com esses oráculos, enfim. Então, naquela época de Napoleão, são creditadas a Mademoiselle Lenormand 2 obras relativas a Napoleão, um estudo quiromântico sobre a mão direita do imperador e o mais conhecido, o baralho com o qual consta com a sílaba atendida como Petit Lenormand. A obra é quirofisiogômica e é póstuma, dificultando corroborar sua autenticidade no caso da segunda, sabendo ser impossível, já que o baralho foi desenvolvido muito tempo depois de Mademoiselle Lenormand ter construído toda a sua fama de oraculista na Europa. É muito mais adequado ao período de Mademoiselle Lenormand utilizar o Petit Éteillat, ou mesmo a cartomancia tradicional francesa, na qual Éteillat se baseou para construir o seu método de leitura. Mas hoje tomaremos o imperador como uma personagem da cartomancia, uma forma lúdica de aprendermos os conceitos aplicáveis à prática. E se Napoleão fosse uma carta, que carta seria ele? E se tomássemos por uma imagem arquetípica, que imagem seria? Obviamente, no tarô, seria a imagem do imperador. Se formos buscar a nível mundial a origem do tarô, ele já se mantinha desde a antiguidade pré-histórica, onde conhecia todos os níveis e estados da consciência da humanidade. Ao despertar a onisciência divina das 22 cartas, se lermos a palavra tarô no sentido anti-horário, poderíamos identificar a palavra Tora, ou Torá, que significa lei em hebraico. E se lermos ao contrário, teríamos a palavra Rota, que alude à eterna rotação do universo. Moisés foi neófito, estudante do hermetismo. Através de seus ensinamentos, formou a Cabala, que continha a chave secreta da grande sabedoria do universo, formando o livro de Moisés, reconhecido até hoje pelos estudantes ocultistas. O tarô
corresponde ao aprendizado de como conversar com o seu inconsciente, ou seja, quando seguramos as lâminas das cartas do tarô, abrimos o portal para os registros acásticos, como acabei de falar, onde é possível acessar de forma atemporal o presente, passado e futuro, todas as experiências já vivenciadas pela nossa alma e pelas almas de uma maneira geral. Sendo possível acessar um mundo sequencial de causa e de efeito, um mundo de passado, presente e futuro, atemporal, ou seja, sem ser de forma linear, como nós vemos, onde se encontra uma fonte inesgotável de informação inestimável, por ser independente de nossa escala de valores e também do nosso ego. O afloramento dos dados do nosso inconsciente é um fenômeno ao abrirmos as cartas do tarô ou jogos do tarô. Criamos aí uma ferramenta direta do nosso inconsciente de fenômenos que poderiam ocorrer mesmo sem o auxílio de qualquer uma das cartas. Ele nos mostra a probabilidade dentro das infinitas possibilidades de acordo com as causas formadas por efeito proporcional, reduzindo imagens de tudo que esteja guardado dentro do seu inconsciente coletivo, aflorando assim padrões e crenças. As cartas passaram a se tornar um veículo que favorecia o fluxo do inconsciente para o consciente. O inconsciente é aquilo que está dentro de nós, guardado como registros, e o consciente é aquilo que nós observamos na nossa observação aqui no meio onde nós estamos nos comunicando. Ao contrário do que se pensam, as cartas do tarô nunca são escolhidas por acaso. Não existe acaso. O processo não é casual como possa parecer. O universo ele trabalha através de infinitas sincronicidades. Ou seja, somos energia. E energia contém campo eletromagnético. E campo eletromagnético tem magnetismo que atrai o mesmo tipo de frequência vibracional que ele emana. Então, o racionalismo do século XVII e XIX acabaram fazendo as pessoas se afastarem da busca do autoconhecimento por conta da aquisição, das guerras, né? Tudo era proibido, tudo era pecado, e isso afastou um pouquinho as pessoas da busca, né, do que realmente existe entre o céu e a terra. Ou seja, o tarô é um instrumento muito mais do que um simples oráculo, mas um instrumento de autoconhecimento. É um caminho para dentro de cada um de nós e é o encontro do eu inferior, ou seja, do ego, da personalidade, tudo aquilo que a gente demonstra para a sociedade de acordo com a máscara que se forma, né, com todas as experiências que a gente traz conosco desde a nossa infância até a nossa vida. O tarô é um instrumento de autoconhecimento, um caminho para dentro de si, o encontro do eu inferior, do ego, com o seu eu superior, a divindade, ou seja, a centelha divina. Ou seja, é a comunicação do eu, personalidade, eu, Kátia, vivenciando uma experiência na Terra, né, uma experiência carnal, com a comunicação com o meu eu espírito, né, o meu eu centelha divino, o meu eu átmico, búdico, mental superior, mental inferior, meu corpo astral, meu corpo etérico, ou seja, é a comunicação de todos os 7 corpos espirituais que nós temos, né? Acessando uma dimensão atemporal, ou seja, além da 3ª e da 4ª dimensão, acessando até mesmo acima da 5ª dimensão, onde se encontra a grande malha consciencial do universo, aonde fica registrado os registros acásticos, ou seja, tudo que existe, existiu, existirá no universo.
Ao começarmos a estudar o tarô, é importante seguir os estudos como for iniciado no Templo dos Arcanos Maiores, ou seja, como primeiro grau, estudando lâmina a lâmina individualmente, identificando assim o poder, a luz e a sombra de cada uma dessas lâminas, porque afinal de contas nós estamos na terceira dimensão, terceira e quarta, aonde existe, né, segundo as leis herméticas, a lei da polaridade, ou seja, masculino, feminino, positivo e negativo, luz e sombra, em yang. Logo, é importante que todo iniciado tenha em mente que tudo se inicia pelo princípio cósmico universal, ou seja, pela mente cósmica ou a mente do Criador, e daí sai o verbo, ou seja, tudo se materializa. Na Gênese se ensina que o princípio de tudo, né, o princípio da criação do planeta, do universo, veio através do verbo. O verbo era Deus manifesto. Logo, o princípio é o imanifesto, ou seja, o nada, o vácuo quântico, que através de uma consciência única desenvolveu através da energia sutil uma frequência, uma onda que, ao ser verbalizada, se materializa, né? Algo que sai de um pensamento, de uma consciência que é Deus, da mente divina, e transforma-se a partir do momento que ele lança, que ele faz aquele pensamento, que ele cria aquela imagem, ele lança no universo aquela ordem, essa ordem se materializa, transformando-se essa onda em partícula, e todo o planeta, né, todo o cosmos se concretiza, se materializa, criando assim o dia e a noite, né? Faça-se a luz, e ele viu que a luz era boa e criou o sol, e criou a lua e o sol e o planeta Terra, e toda aquela história que a gente aprende aí na Bíblia, né, falando sobre os 7 dias da criação, né? Só que se a gente for mais profundamente, se a gente for mais fundo nisso, se a gente for lá na época sumeriana, lá na antiga Babilônia, a gente vai ver também, né, a criação do mundo com Tiamat, que era as águas salgadas e as águas doces, criando tudo, enfim, em todas as religiões, em todas as filosofias, a gente vai ver o universo se formando exatamente na mesma maneira que nos foi passada através da Bíblia, né? Então, na Gênesis ensina que o princípio era o verbo, e o verbo se materializa e aí começa a criar. Logo, ao tirar o tarô para si, né, o oraculista precisa verbalizar aquilo que lê, pois se ele apenas ler na mente, através do mental, o que está vendo, não consegue ter resultados sobre o que está lendo, porque está lidando apenas com a onda e não com a partícula, ou seja, não com a matéria, que é onde estamos manifestos através dos 5 sentidos. Ou seja, estaremos interpretando com a nossa mente inconsciente e não com a nossa mente consciente. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Amanhã tem mais um pouquinho sobre a origem do tarô, né? E a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, fique com Deus. Namastê.